Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Além dos Muros. Essa é uma iniciativa da Universidade Corporativa do Grupo Fleury para compartilhar conhecimento. O tema de hoje é segurança do paciente em medicina diagnóstica. Antes de começar, eu vou me autodescrever para os que não podem me enxergar. Eu sou uma mulher branca, de 40 anos, tenho cabelos castanhos, uso uma blusa branca, uso óculos. Eu estou em um estúdio, os slides da minha apresentação, eles estão sendo projetados atrás de mim. Eu sou Janaína, sou enfermeira há 16 anos, tenho especialização em terapia intensiva, em qualidade e processos e MBA em gestão de negócios. Há 6 anos eu coordeno a área de processos de enfermagem, o núcleo de segurança do paciente do Grupo Fleury, e é sobre essa experiência que eu vou falar com vocês hoje. Cuidado, confiança e excelência são atitudes que praticamos todos os dias aqui no Grupo Fleury. O cuidado seguro, ele está na essência dos colaboradores e médicos, das mais de 240 unidades de atendimento e 30 áreas técnicas, né? Então, nós trabalhamos muito para prover uma jornada totalmente livre de danos e que supere as expectativas dos pacientes. Nós vamos começar esse assunto falando sobre evento adverso. Então, o que é um evento adverso na saúde? Por definição, é um incidente durante a prestação da assistência que resulta em dano ao paciente. Então, o dano ele pode impactar o paciente fisicamente, mas também psicologicamente ou socialmente. Para exemplificar, um evento adverso que pode acontecer no serviço de medicina diagnóstica é um incidente no qual o paciente faz um exame de ressonância magnética e sofre uma queimadura de pele. Um acidente. Então, devido a uma falha da assistência, ele teve uma queimadura na pele. Já um dano com sofrimento psicológico, ele está muito mais relacionado, por exemplo, a um tipo de incidente que o paciente, por exemplo, pode vir aqui fazer um exame e no momento de pegar um resultado, ele recebe um resultado incorreto, um resultado que não era dele, né? Então, isso pode trazer um sofrimento, pode trazer uma angústia, um sentimento de preocupação. Então, tudo isso, né, por um resultado que não era dele, isso também é considerado um evento adverso, né? Um incidente que impactou esse paciente. O dano, ele também pode ser de diferentes intensidades. Então, a gente tem os danos mais leves, como, por exemplo, uma escoriação de pele, né? A gente tem uma queda, o paciente faz uma escoriação e isso, naturalmente, o paciente evolui bem com isso, não é um dano grave. Mas a gente tem até os danos mais graves, os danos que podem ser considerados fatais, até mesmo óbito, né? Então, nos hospitais, um dos eventos adversos que podem levar a óbito, que são mais comuns, estão relacionados aí a infecções hospitalares, né? Bom, eu trago para vocês aqui alguns exemplos de incidentes que podem acontecer na assistência na medicina diagnóstica e que podem causar dano ao paciente. Então, eles são considerados eventos adversos. Liberação de resultado incorreto, né? Como eu disse anteriormente, aqui a gente pode ter até mesmo não tratar uma doença porque o resultado estava incorreto ou tratar uma doença de forma incorreta, né? Isso pode acontecer e gerar um dano ao paciente. Falha na identificação do paciente, falha na identificação da amostra. Essa é a meta 1 da segurança do paciente mundialmente e pode acontecer, né, a troca de paciente, queda durante a assistência, então o paciente acidentalmente sofreu uma queda, isso também impactar, causar um dano nesse paciente, queimaduras pela radiofrequência da ressonância magnética, falha na administração de medicação, então falha de via, falha do tipo de medicação, falha de horário, falha de dose, inúmeras falhas que podem acontecer aí no momento da administração da medicação. Não comunicar um resultado crítico, então um resultado ou um achado crítico, ele precisa ser comunicado porque ele precisa de uma intervenção médica imediata, então ele tem que ser comunicado imediatamente. A não comunicação, ela é um evento adverso. Extravio de material nobre. Então, os materiais nobres são as amostras biológicas que são únicas. Elas são coletadas em procedimentos invasivos, uma biópsia, uma cirurgia. E a perda dessa amostra biológica, ela pode ser um evento adverso. Ela gera um dano, né? Porque não foi uma amostra fácil de ser coletada.
Bom, nesse slide eu vou trazer alguns eventos causados pelo que chamamos de efeito míssil na ressonância magnética. Então, é o efeito do ímã, do magneto, sobre os objetos ferromagnéticos que são atraídos para esse superímã. Então, esse é um evento grave, é um evento que traz um sentimento de alerta constante para os profissionais da ressonância, né? Porque ele tem um potencial de gerar dano e gerar lesão grave, né? Essa primeira imagem, vocês observam uma arma de fogo que foi atraída para o campo magnético estático do equipamento, da ressonância, né? Isso aconteceu depois que um policial, de forma inadvertida, né, acidentalmente, entrou no ambiente, na sala de ressonância magnética, e essa arma foi atraída para o campo magnético, para o ímã do equipamento, né? Ao lado, vocês vão observar uma imagem de uma enceradeira, também atraída para o campo magnético, também um objeto não compatível, né? Ferromagnético, portanto, não compatível com o equipamento de ressonância. Nos dois casos, os objetos não deveriam estar na sala, né? Por serem objetos não compatíveis com o magneto e poderem gerar um acidente grave. Nessa próxima imagem, vocês observam uma cadeira de escritório que foi parar dentro do equipamento. Então, vejam bem o risco dos objetos que não deveriam estar ali no entorno daquele setor, né? E ao lado, um cilindro de oxigênio, um cilindro de ferro, né? Então, os cilindros que são compatíveis hoje com a ressonância, eles são os de alumínio, esse não é de alumínio, e que ele foi atraído para o magneto. Então, esses incidentes que eu mostrei, né, nessas fotos aqui, eles poderiam ter gerado um dano grave e até mesmo fatais se tivesse uma pessoa na linha de fogo entre o equipamento e o objeto, né? Então, é o que chamamos de evento potencialmente catastrófico, né? Infelizmente, eventos dessa natureza, né, eles podem acontecer, né? A gente tem um caso emblemático para quem atua na ressonância magnética, a gente falou muito disso, que foi um indiano que em 2018 entrou em uma sala de ressonância magnética carregando um cilindro de oxigênio, né? Isso aconteceu no hospital na Índia, também de forma inadvertida, acidentalmente, ele não conhecia o risco. Na ocasião, ele foi atraído para o magneto com o cilindro, ele sofreu um impacto fatal, ele foi a óbito, né? E infelizmente, esse evento, que é super triste, ficou aí como uma lição aprendida, porque ele tem como característica também ser totalmente evitável, né? Ele poderia ter sido evitado. Bom, o evento adverso, ele é um fenômeno, ele é importante, muito importante do ponto de vista de assistência à saúde, então seja nas instituições privadas, mas também nas públicas, né? O impacto do evento, ele pode ser gravíssimo. O principal impactado é o paciente, né? Então, o paciente que sofre o dano à saúde, seja esse dano reversível ou não, é ele que é o principal envolvido aí com com o evento adverso, o principal afetado. No entanto, outras pessoas, né, e a própria instituição também sofrem impactos. Então, é o caso dos profissionais de saúde. Não é incomum, quando um profissional de saúde está envolvido no evento adverso que impactou o paciente, ele ficar afetado psicologicamente. Então, ele pode desenvolver baixa confiança, baixa autoestima, por vezes ele evolui para uma depressão, desmotivação, então ele se silencia, ele se isola, né? Então, alguns profissionais, eles infelizmente chegam até a desistir da assistência ao paciente por sofrer muito no envolvimento de algum tipo de incidente que gerou um dano a outra pessoa, né? Do ponto de vista jurídico, a gente também tem impactos. Então, os eventos adversos podem evoluir para processos judiciais, criminais, trabalhistas. Isso não é incomum. Então, é muito preocupante quando a gente tem, além da preocupação do dano ao paciente, além da preocupação do dano ao profissional, também que lidar com um processo jurídico. Danos financeiros, impactos financeiros, né? Então, os gastos não previstos e relacionados a tratamento, né? Porque um dano pode gerar a necessidade de um tratamento. Esse tratamento, ele tem um custo, né? Então,
isso tudo impacta financeiramente a sustentabilidade do negócio. Né? Aí a gente está falando de cirurgias que podem ser necessárias, de medicações que podem ser necessárias, consultas, intervenções, internação, né? Aumentar o tempo de internação do paciente. Então, tudo isso pode acontecer por conta de um evento adverso e impacta financeiramente a instituição. E, por fim, e também bastante importante, são os impactos institucionais, né? Uma exposição negativa da instituição na mídia pode gerar uma série de sentimentos de desconfiança, né? Isso afasta pacientes, isso afasta profissionais, isso traz um impacto na credibilidade da marca, na reputação da marca. Então, os impactos institucionais também são bastante importantes. Bom, agora que a gente falou sobre o que é um evento adverso e como ele pode impactar pacientes, profissionais, instituição, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso entendimento sobre o porquê os eventos adversos acontecem. Então, os sistemas de saúde, eles são considerados sistemas altamente complexos, né? Alguns estudos demonstram que a assistência hospitalar, ela pode ter mais riscos do que indústrias que são conhecidas como indústrias de alto risco, como mineração, usina nuclear, petroquímica, até mesmo a aviação, né? Então, imaginem a complexidade de um hospital. A gente tem inúmeras tarefas sendo executadas por vários profissionais de diferentes formação, né, que estão ali envolvidos na assistência, e também alguns aspectos que exigem uma interação entre profissional de saúde, paciente, sistema, equipamento, insumo, processo. Então, toda essa interação, essa interface, traz uma complexidade e aumenta os riscos das coisas não saírem como planejado, né? Então, desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais complexos, os riscos existem, né? Quem de vocês não conhece uma pessoa que foi fazer uma coleta de sangue e que voltou dessa coleta, voltou para casa com um hematoma no braço, né? Então, não é algo tão incomum, esse é um risco da punção venosa, é um risco da coleta de sangue, né? E quando a gente vai falando de procedimentos de maior complexidade, né, assistência na neonatologia, as cirurgias, né, nos centros cirúrgicos, o cuidado ao paciente oncológico, esses riscos eles são ainda maiores, né? Então, muitos processos na assistência, além disso tudo, né, eles dependem do ser humano. Para eles acontecerem sem nenhum risco, eles dependem da perfeição humana. E esse é um problema, porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis e ter como base para que a coisa aconteça perfeitamente a premissa de que o ser humano não erra é um risco grande, né? Então, esse é isso que caracteriza um sistema altamente complexo. Nesse slide, eu trago a representação de um processo laboratorial. Ele é um exemplo, né, do sistema altamente complexo que a gente vivencia no setor de saúde, né? Então, observem bem, o processo ele envolve várias etapas. E essas etapas todas, elas dependem da interação de procedimentos, equipamentos, tecnologia, materiais e também o conhecimento humano, né? Então, para o alcance do objetivo final, que é entregar um diagnóstico, né, apoiar no diagnóstico do paciente, todas essas etapas precisam estar muito bem alinhadas para a gente não ter nenhum risco acontecendo. Bom, então, podemos entender a premissa de que nós vivemos em um cenário propício ao erro nos serviços de saúde. E aí, isso é importantíssimo, essa é uma verdade que precisa ser reconhecida, porque traz para o foco a necessidade de prevenção e a necessidade de criação de barreiras que impeçam o risco de acontecer. E aí, isso sustenta uma cultura na qual o erro dentro do serviço de saúde, ele é discutido, ele é compartilhado como uma possibilidade do processo.
Bom, agora que a gente falou sobre como enxergamos a complexidade do sistema e como isso representa um ambiente de risco de danos, né, para os nossos pacientes, eu vou contar um pouco como aqui no Grupo Fleury nós fazemos para evitar os danos aos pacientes nas unidades e nas nossas áreas técnicas. Bom, no Grupo Fleury, o cuidado durante toda a jornada do paciente é o que nos inspira. Então, essa é a base para a definição e execução de todas as práticas e todos os processos de atendimento ao paciente, né? É assim que todos nós profissionais de saúde, né, enfermeiras, médicos, tecnólogos, biomédicos, nós acreditamos e evoluímos conquistando aí a confiança de todos os nossos pacientes nestes 95 anos de existência, né? Aqui, nós estruturamos o Núcleo de Segurança do Paciente em 2015, né? Então, essa é mais uma estratégia da companhia para o gerenciamento dos riscos assistenciais, né? Foi uma iniciativa da Diretoria Executiva Médica e Técnica, né? E tem como principal objetivo a evolução contínua das melhores práticas e processos, focando em entregar uma assistência livre de danos aos nossos pacientes. O Núcleo de Segurança do Paciente do Grupo Fleury tem como missão reforçar a cultura de segurança do paciente dentro do grupo, né? E engajar toda a liderança e colaboradores na demonstração dos comportamentos que nós acreditamos que sustentam essa cultura. Então, a cultura de segurança do paciente, né, ela é como nós, os profissionais, né, nós percebemos e nós compreendemos os riscos do paciente. Ela tem que ter como base a transparência, uma cultura de não acusação, né, uma cultura justa, uma cultura de evolução, aprendizado e melhoria contínua, né? Então, isso permite que a gente construa relações de confiança e que a gente consiga conviver em um ambiente que seja psicologicamente seguro, estável, né? Então, construir confiança para a gente conseguir construir confiança, a gente tem que administrar conflitos, a gente tem que tornar o ambiente seguro para que as pessoas, os profissionais, possam comunicar as más notícias, sem medo de retaliação, sem medo de punição, né? Então, além disso tudo, né, a cultura de segurança, ela precisa muito contar com a honestidade, né? O agir com transparência, o agir com respeito e agir com inclusão. Então, é tudo isso que o Núcleo de Segurança sustenta e promove com as suas ações, né? Para garantir que todos estejam alinhados a esses comportamentos, né? A gente acredita muito que os membros das equipes, eles precisam se sentir empoderados para que eles consigam manter a segurança diante de qualquer situação de risco. Então, eles precisam se sentir encorajados, empoderados, para que eles tomem as melhores decisões, as decisões que não impactem e não gerem dano aos pacientes, né? Além disso, o núcleo também é responsável por estabelecer um sistema contínuo de gestão da segurança do paciente, né? É um sistema que vai identificar os riscos assistenciais, atuar para reduzir a ocorrência desses riscos, né? Reduzir ao nível mais baixo possível, focando aí na meta de nenhum dano a nenhum paciente, né? O núcleo também é um trabalho coletivo. Ele conta com a contribuição de várias áreas, né? Então, não é só o núcleo que trabalha em prol da segurança do paciente, pelo contrário, as coisas só acontecem de fato porque a gente tem o envolvimento da operação, a gente tem o envolvimento das áreas técnicas, das áreas administrativas, né? Então, é importante que todos tenham o valor da segurança do paciente e que compreendam que suas ações, suas atitudes podem impactar a jornada segura do paciente, né? Então, desde o atendente da central de atendimento, que agenda um exame, que precisa fazer o seu trabalho de forma correta, né? Para não haver impacto nessa assistente, até mesmo o profissional que está ali na bancada, fazendo análise de um material biológico ou emitindo um laudo médico, né? Então, todo mundo precisa entender a responsabilidade. Então, é um trabalho coletivo. Um dos métodos que o Núcleo de Segurança do Paciente usa para melhorar o alinhamento sobre o tema é
o Programa de Embaixadores da Segurança do Paciente. Então, esse é um programa interno, foi desenvolvido para que colaboradores e médicos sintam-se mais engajados com a segurança do paciente, né? E para que a gente tenha representantes da segurança do paciente em cada uma das áreas, em cada um dos negócios. Esses representantes, eles são os guardiões da segurança, do processo seguro nas suas áreas de atuação, e eles são um importante elo entre as operações técnicas de atendimento e o núcleo de segurança do paciente. Então, eles ajudam a garantir a jornada segura. Eu vou compartilhar com vocês 7 etapas que foram definidas no núcleo do Grupo Fleury como premissas para que a gente faça que a gente garanta aí uma gestão da segurança do paciente. Então, a primeira etapa é a etapa de definição de responsabilidades. Cada indivíduo que está envolvido aí nas atividades, né, de segurança do paciente precisa saber o que se espera dele, qual que é o papel dele para garantir assistência segura, né? Então, como a gente está falando que nós temos um trabalho coletivo, colaborativo, mais importante ainda é que a gente defina as responsabilidades de todo mundo, né? A alta direção, os líderes, a equipe do núcleo, os embaixadores, os times de assistência, os times administrativos, todos precisam saber o que fazer para promover a segurança do paciente. Então, fundamental é a definição de responsabilidade, né? Um ponto que é sempre importante é o envolvimento da alta direção. Se a alta direção não está envolvida na temática, esse não é um tema forte, né? Então, a alta direção precisa incentivar ações, incentivar iniciativas, financiar ações, garantir o engajamento de todos, né? Então, de cima para baixo, né? E o mote é juntos, todos juntos, nós somos muito mais fortes. E para fazer a coisa acontecer, a gente precisa de apoio da alta direção. Então, nessa etapa, o que é importante? Todos precisam saber o que se espera dele, né? As pessoas precisam saber o que se esperam deles. E para que eles possam contribuir aí para uma assistência segura. Pessoal, a etapa 2 é a etapa de mapeamento de processos. Então, é uma abordagem importante para o reconhecimento de quais são serviços e práticas que têm maior potencial de causar dano. Aqui é trabalhar numa linha proativa de prevenção de danos, né? Então, mapear processos e rever constantemente esse mapeamento, descobrir quais são os mais críticos, permite implementação de barreiras para que esses riscos que são conhecidos sejam evitados, né? Nesse slide eu trago um exemplo de ferramenta que pode ser usada, uma ferramenta de gestão de riscos, né? Que a gente usa aqui no Grupo Fleury. Essa é a matriz de probabilidade versus impacto e aqui a gente começa a olhar quais são os maiores riscos e quais precisam ser avaliados e estudados. E a gente tem também a matriz de priorização do risco, né? Então, como é que a gente prioriza os riscos que vão gerar mais impacto ao paciente, por serem mais críticos e por terem maior probabilidade de acontecer. Então, essa é uma matriz de priorização que a gente usa bastante aqui no núcleo também, tá? Então, é isso, né? Trabalhar com os riscos, trabalhar preventivamente com os riscos de maior probabilidade de acontecer e de maior risco caso aconteça, né? Para evitar, de fato, que os riscos aconteçam, para a gente estabelecer as barreiras de segurança. A terceira etapa na gestão da segurança do paciente é a notificação dos incidentes. Então, uma das principais ações do núcleo de segurança do paciente é incentivar para que as pessoas notifiquem, né? Então, a notificação é uma ferramenta importante para a identificação de oportunidades. Então, a gente precisa que as pessoas confiem na notificação, né? Para que a gente evolua aí com análise de causa raiz e com implementação de planos de ação, né? Isso necessariamente está muito relacionado à confiança, né? Então, ter um sistema justo, um sistema transparente,
um sistema que não tem como base punição, encontrar culpados. Isso facilita o envolvimento das pessoas para que elas notifiquem, né? Se você está numa instituição no qual existe uma cultura de punir aos envolvidos, punir as pessoas que estavam relacionadas aos eventos adversos, as pessoas vão ter mais ressalvas na hora de comunicar os incidentes para o núcleo, né? Isso é natural, isso acontece, isso é humano, né? As pessoas não querem estar envolvidas, serem conhecidas por uma falha que impactou e gerou um dano ao paciente. Então, é preciso tomar esse cuidado para que a gente consiga evoluir com o engajamento das pessoas nas notificações, né? Essa cultura justa, transparente, de aprendizado e de melhoria. Uma das nossas estratégias aqui para estimular a notificação é reconhecer os profissionais que mais notificam. Esse ano, no dia 17 de setembro, que foi o Dia Mundial da Segurança do Paciente, né, nós conseguimos reconhecer a importância dos notificadores. Então, a gente premiou e trouxe mensagens importantes aí para os notificadores, os principais notificadores aí do Grupo Fleury, né? Bom, como disse Albert Einstein, se eu tivesse 1 hora para solucionar um problema, eu gastaria 55 minutos pensando sobre o problema e 5 minutos pensando na solução. Isso é o oposto do que as pessoas fazem, né? Normalmente, as pessoas, quando algo sai errado, o mais comum é que as pessoas já vão direto para o planejamento do que tem que ser feito e como vai fazer. Então, a gente entende aqui no núcleo que é importante que as pessoas pensem, reflitam, analisem e discutam o porquê a falha aconteceu. Porque aí a gente consegue ser mais efetivo na definição da causa raiz do problema, né? Ir direto para plano de ação costuma ser uma armadilha, né? O que a gente vivencia é que a gente está em um sistema altamente complexo. E para solucionar problemas dentro desse sistema, a gente precisa, de fato, refletir sobre o que pode estar causando a falha no sistema, né? Então, escutar ativamente, envolver diferentes pessoas, entender como profissionais que estão na prática realizando assistência enxergam o problema, né? E também o uso de ferramentas, né, para apoiar na investigação. Então, chegar na causa raiz ou nas causas raízes dos eventos adversos envolve uma série de ações, né? Bom, Piper Alpha foi uma plataforma de petróleo, né, que estava no Mar do Norte, aproximadamente 200 quilômetros da Escócia. Ela estava localizada a 150 metros de profundidade. Em julho de 1988, teve uma explosão seguida de incêndios e que culminaram aí para o fim da Piper Alpha. Esse evento, ele foi resultado de uma série de falhas sistêmicas, né? E ele acabou resultando na morte de 167 pessoas, na perda de bilhões de dólares e na destruição total da plataforma. Então, depois disso, foi montada uma comissão que foi liderada por Lord Cullen, né? E que contou com a participação de 90 engenheiros. E essa comissão teve a missão de identificar as causas do evento. O que eles chegaram à conclusão? Eles entenderam que as principais razões para a ocorrência dessa sequência de eventos que culminou na destruição da plataforma, elas estavam enraizadas na cultura, na estrutura e nos procedimentos da organização. Então, no relatório final, ele destaca a importância de se criar uma atmosfera organizacional. Vejam bem quanto isso está relacionado à cultura de segurança do paciente, né? Então, criar uma atmosfera organizacional em que a segurança ela é entendida e aceita como a prioridade número 1. Né? Então, foram várias lições aprendidas no acidente de Piper Alpha, né? Alguns aplicados ali no setor de exploração, né, de gases e petróleo, mas a gente também pode aplicar algumas lições no setor da saúde, né? Então, para nós, da área da saúde,
um dos principais conhecimentos adquiridos, isso foi em 1988, é que é preciso investigar. A gente precisa ter a etapa da investigação muito bem conduzida se a gente quer melhorar nossos processos. Bom, existem algumas práticas para conduzir uma boa investigação, né? A formação de um grupo de trabalho multidisciplinar, com profissionais de diversas vivências, diversas experiências, né? E também envolver profissionais que estejam diretamente envolvidos com a assistência do paciente, né? Que sejam ali responsáveis pela assistência, né? Então, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, tecnólogos, médicos, eles precisam ser envolvidos, né? E que esse grupo faça um pacto de garantir, né, uma postura imparcial na investigação, uma postura sem emoções, né, na análise dos fatos e na análise também das circunstâncias que fizeram com que o evento acontecesse. A investigação, ela precisa focar em responder a essas 3 perguntas. O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Bom, para apoiar a equipe na investigação de incidentes críticos, nós podemos usar alguns métodos, algumas metodologias, né, que são conhecidas aí na gestão da qualidade. A primeira que eu trago são os 5 porquês, né, conhecida também como 5 Whys. É uma ferramenta que consiste na repetição da pergunta por quê, diante do fato que está sendo aprofundado, né? Então, para chegar na raiz do problema, a gente está sempre questionando o porquê aquilo aconteceu. Alguns problemas que estão sendo investigados, eles vão precisar de 5 ou mais perguntas, né? Enquanto problemas mais complexos podem precisar de mais perguntas. Então, essa não é uma regra imutável, né? Vai depender da complexidade do problema. E é uma ferramenta simples, é uma ferramenta útil, né? Uma ferramenta que todo mundo tem facilidade aí de adotar para análise dos eventos adversos. Outra ferramenta é o diagrama de Chikawa, que também é conhecido como diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe. Ela é visual, né? Vejam que ela se assemelha a um esqueleto de peixe e ela ajuda a levantar quais são as possíveis causas de um problema, né? Então, a equipe de investigação começa pelas causas principais, que são os principais ossos aí da espinha do peixe, e evolui para as causas secundárias, que são esses ossos menores, e as causas secundárias, usando outras ferramentas, nem sempre a gente consegue identificar, mas essa ferramenta, ela favorece a identificação também dessas causas secundárias, né, os ossos menores da espinha do peixe. E a última ferramenta que eu trago é o Gold Standard para análise de incidentes clínicos. Então, é o Protocolo de Londres, é uma ferramenta de investigação mais compreensiva, mais atenta para os detalhes, né, para as circunstâncias do que aconteceu, né. Tem todo um processo estruturado para usar essa ferramenta, ele é bastante complexo, né, então também precisa envolver todo o corpo da instituição, todo o corpo clínico, os outros profissionais da instituição. E por ser mais complexa de ser adotada, é uma ferramenta que a gente acaba utilizando mais para os never events. Então, os never events são aqueles incidentes que eles jamais deveriam ter ocorrido, né? Então, eles causam um dano grave e eles podem levar o indivíduo a óbito, né? E por isso a gente tem um cuidado ainda maior na investigação desse tipo de incidente. Bom, ao investigar um evento adverso, é importante que a gente fuja daquele senso comum de buscar culpados, né? Então, esse slide, ele apresenta a visão sistêmica, que é um conceito que diz respeito à maneira como nós compreendemos o todo a partir da análise de cada uma das partes que compõem o todo. Então, é um olhar mais amplo, né, das situações, dos contextos, dos problemas, né, e permite que a gente consiga abordar todos os aspectos do problema. Esses 2 quadros, eles comparam, né, a abordagem individualizada com a abordagem sistêmica. A visão individualizada,
o indivíduo ele é visto, ele passa a ser o centro das discussões e todas as ações corretivas elas são voltadas para punir quem cometeu o erro, né? Então o sistema ele não é estudado, a gente perde a oportunidade de evoluir com as barreiras de segurança, com os mecanismos de prevenção. Então a visão individualizada a gente de fato deve evitar dentro do contexto de investigação dos eventos adversos, né? Porque ela é justamente o oposto do que a gente quer, que é a visão sistema, né? O que a gente não quer é personalizar o erro, personalizar o problema, trazer a culpa para um único indivíduo, né? Então, a gente entende o profissional como parte do todo. É isso que a visão sistêmica traz, né? E é assim que ela contribui para que a gente implemente as ações. Bom, a quinta etapa que norteia a gestão da segurança do paciente aqui no grupo é o acompanhamento dos riscos, né? E dos incidentes que impactam os pacientes. Então, para isso, a gente precisa saber medir, organizar e analisar os dados, né? Então, é exatamente isso que a gente faz, né? Gestão de dados. A gestão desses dados permite que a gente trace ações que são direcionadas para reduzir, para mitigar os maiores riscos e os incidentes mais frequentes, né? Então, aqui no Grupo Fleury, nós temos 243 unidades de atendimento, nós temos 30 áreas técnicas e muitas dentro de hospitais, né, nós somos parceiros aí desses hospitais, né, nós fazemos a análise dos exames desses hospitais, né, e para isso a gente tem que ter um sistema de coleta de dados, né, então a gente tem um sistema informatizado para que todos os dados sejam analisados pelo núcleo de segurança do paciente. Além desse sistema de notificação, a gente conta com uma ferramenta, foi a adaptação de uma ferramenta de BI, uma ferramenta de Business Intelligence, que a gente chama de Quality Intelligence. Então, essa ferramenta permite que a gente tenha uma visão sistêmica da segurança do paciente, né? Então, a gente pode ver cada uma das marcas, a gente pode ver cada um dos negócios, a gente pode ver cada uma das unidades, cada uma das áreas técnicas. Isso permite uma visão ampla, né? Com esse modelo de gestão de dados, o núcleo consegue estabelecer metas mais abrangentes, mas também a gente consegue apoiar localmente os coordenadores, líderes e profissionais que estão atuando ali naquelas unidades de atendimento, né? Então, outra etapa aqui de grande impacto para a gente fazer a gestão da segurança do paciente é garantir o engajamento dos times, né, de todos os times envolvidos na assistência, né? Então, para isso, a gente precisa investir em capacitação. Colaboradores, médicos, profissionais do administrativo, todos os profissionais precisam ser capacitados com relação à segurança do paciente, né? Aqui no grupo, a gente trabalha essa temática em vários treinamentos específicos. Então, a gente fala de segurança do paciente quando a gente está falando de coleta infantil, quando a gente está falando no atendimento domiciliar, quando a gente fala na identificação correta dos pacientes, né? Então, vários outros treinamentos a gente está sempre trazendo a importância de garantir uma assistência segura, né? Além disso, a gente está construindo uma trilha, que é a trilha de segurança do paciente. Serão 4 módulos, a gente já liberou aqui 2 módulos. Cada módulo tem aproximadamente 20 minutos e é um curso obrigatório. Está na nossa plataforma da Unique, ele é obrigatório para 100% dos times, tanto assistenciais, técnicos, administrativos. Então, independente do nível de atuação do profissional, ele precisa realizar esse curso para que ele compreenda a segurança do paciente, né? Então, a gente faz essa abordagem do tema de forma mais transversal, né? E nós incluímos a trilha, que é para todo mundo. Então, é um treinamento que uniformiza conceitos, traz conhecimentos para todos, né? Desde os que estão envolvidos à segurança do paciente, mas também aos menos envolvidos, né? Então, essa trilha aí foi bem importante para a gente fazer essa padronização, esse nivelamento do conhecimento sobre segurança do paciente. A 7ª etapa, que apesar de ser a última etapa aqui, ela é muito importante também, né? É a comunicação.
Eu vou falar em 3 grandes tópicos que envolvem a comunicação, mas é importante que vocês saibam que cada um desses tópicos são aulas aqui, né? A gente tem muita literatura para falar sobre cada um desses grandes tópicos que eu vou falar rapidamente. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de um evento adverso, é preciso comunicar a todo mundo que está envolvido, a todas as equipes que estão envolvidas sobre como foi o desfecho do paciente e também, depois que a gente encerra a implementação das ações, quais foram as melhorias que foram implementadas para que aquela ocorrência que impactou aquele paciente não volte a acontecer com mais nenhum paciente. Então, as pessoas que trabalham na instituição precisam confiar na gestão do núcleo de segurança, né? E saber que depois da notificação foi realizada uma investigação, que foram implementadas ações e que isso garante uma prática mais segura, isso aumenta a confiança das pessoas no núcleo. Também é preciso, e muito importante, comunicar os pacientes sobre o que aconteceu no atendimento. Então, o paciente ele quer saber o que deu errado. Ele quer entender se foi feita uma investigação, uma análise de causa raiz, implementação de ações. É importante que ele saiba que aquilo que aconteceu, né, e que a gente reconhece que não foi uma boa prática e que gerou um dano, não vai acontecer porque a gente, novamente, com outro paciente, né? Isso é o que a gente chama de disclosure. E o disclosure nada mais é do que a gente garantir uma comunicação franca, né? Então, como ser honesto, como se comprometer com o paciente e com o dano que a gente causou a esse paciente, né? Então, essa comunicação clara, essa comunicação honesta, ela traz a oportunidade do paciente, ela traz, ou do familiar, né? Tirar as dúvidas, trazer as angústias, né? Ela também demonstra a nossa responsabilidade em garantir que essa falha não vai ocorrer novamente. E, muito importante, ela evita outros conflitos, porque um paciente, quando ele não é devidamente comunicado sobre o que aconteceu na sua assistência, que gerou um dano, ele pode... outros problemas podem surgir daí, né? Então, essa comunicação é importante, inclusive, para evitar novos conflitos com esse paciente. E, por fim, a comunicação aos sistemas da Anvisa e do Ministério da Saúde, que é o Notivisa, né? Então, notificar a agência de vigilância sanitária as situações que impactaram a segurança do paciente dentro da instituição. Então, a Anvisa tem uma estratégia para coletar dados e para compreender a segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, que é os estabelecimentos colaborarem com a notificação do que não deu certo, né? E isso apoia na criação de protocolos, nos treinamentos dos profissionais, nas campanhas que estão sendo realizadas, né, em várias outras iniciativas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conduz, né? O Notivisa, ele anualmente também disponibiliza relatórios. A gente aprende muito com os relatórios, né? Então, os relatórios, eles têm um aspecto de serem confidenciais. A Anvisa não abre para toda a população onde os eventos aconteceram, mas a gente sabe quais são os tipos de incidentes que podem impactar a segurança do paciente. Também a gente pode aprender com o erro de outras instituições, então é muito importante comunicar a Anvisa. Bom, para finalizar, eu trago algumas intervenções, né, que têm grande impacto para a garantia de um cuidado seguro. Então, o primeiro é definir protocolo. Então, seguir protocolo traz previsibilidade e confiança para profissionais. Isso diminui a necessidade de uma tomada de decisão e possibilita um ambiente mais seguro. Então, definir protocolo é importantíssimo quando a gente fala de segurança do paciente, né? A gente tem, por exemplo, aqui o protocolo de identificação do paciente, né? Além de ele estar bem definido, bem descrito, ele é realizado, né? A gente precisa garantir que ele seja realizado aí por todos os profissionais, enfermagem, biomédicos, tecnólogos, médicos, operadores, né? Então, todos esses precisam checar 2 identificadores antes de atender o paciente, sempre, né? Então, essa é a meta 1, de identificação correta do paciente, a meta 1 da OMS, do Ministério da Saúde,
E a gente tem aqui um trabalho contínuo para garantir que todo mundo realize a conferência dos dados do paciente antes do atendimento. Outra prática que funciona muito é a adoção dos checklists de conferência em alguns pontos chaves da assistência. Então, é uma intervenção de baixo custo, uma intervenção de alto impacto, né? E hoje a gente adota esses checklists em alguns procedimentos, né? Recentemente a gente implementou na ressonância magnética, a gente também tem na realização da punção de medula óssea. Então, são checklists que garantem que antes de iniciar o procedimento, todos os itens foram seguidos e foram checados, né? Então, isso é bem importante. Além disso, a gente tem os mecanismos visuais de identificação e segregação de medicamento e produto de alto risco, né? Então, é uma prática super importante, porque a gente vê aí que muitos erros de medicação, eles estão relacionados a frascos e ampolas de medicamentos que são idênticos, né? Que não tem absolutamente quase nada de diferença, só o nome ali do princípio ativo, e que isso pode induzir ao erro. Então, identificar visualmente ajuda muito a gente a evitar esse tipo de incidente. Outra prática que eu vou compartilhar é a classificação de ambientes de acordo com risco assistencial. Então, no Grupo Fleury, a gente, em todas as unidades de atendimento, né, a gente analisou qual é o paciente, qual tipo de paciente que circula nessas unidades, né, então considerando o procedimento que ele realiza, o exame que ele realiza, né, e a gente criou uma classificação de risco. Então, as unidades, elas seguem um padrão em termos de estrutura física, de disponibilização de materiais e de equipamentos, né, e de treinamento dos times, né? Então, as unidades hoje elas são classificadas como alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade, e aí isso ajuda a gente a garantir qual o treinamento para esses profissionais, quais os equipamentos que a gente tem que disponibilizar em cada uma dessas unidades de atendimento. Importante também garantir uma assistência e um cuidado diferenciado, individualizado para os pacientes com maior risco. Então, pacientes idosos, neonatos, né, gestantes, é uma meta da OMS, né, do Ministério da Saúde também, que através de protocolos, por exemplo, como os protocolos de queda, de protocolos de cirurgia segura, a gente consiga ter esse olhar diferenciado para esses pacientes na assistência, na gestão do risco assistencial, né? Além disso, uma prática nossa são grupos de trabalho, né, com pessoas de diferentes áreas, grupos multidisciplinares, né, é uma oportunidade para trocar experiência, é uma oportunidade de envolver todos os times nas melhorias, né, aqui no grupo nós temos atualmente 2 grupos multidisciplinares que são bastante atuantes, né? Um deles é o grupo de quedas, então como é que esse grupo discute como prevenir as quedas. O outro grupo é o grupo de segurança em ressonância magnética, né? E a gente percebe que há importantes avanços, né? Quando a gente adota esse método de trabalho. E por fim, né, a gente sabe que é importante a gente focar na oportunidade de rever sistemas, rever processos, buscar a implementação de barreiras de segurança, né? Então, tornar o processo menos dependente da perfeição humana. Com certeza, essa é uma grande oportunidade, né, da gente buscar uma assistência mais segura, a implementação de barreiras que não dependam do ser humano. Bom, eu vou encerrar com a frase de Steve Jobs sobre como encarar os erros, né? Então, você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta para uma nova direção, né? Então, essa frase representa muito como nós pensamos e nós atuamos na gestão da segurança do paciente aqui no Grupo Fleury. É por isso que eu trouxe ela para finalizar a live de hoje. E é um pensamento que aponta para o crescimento, aponta para o desenvolvimento. Então, essa é uma frase importante aqui para o nosso trabalho diário. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram comigo nessa live. Eu quero agradecer também ao time de enfermeiras que trabalha comigo em processos de enfermagem,
Ao time de enfermeiros, médicos e outros profissionais, né, biomédicos, biólogos, que fazem parte aí do Núcleo de Segurança do Paciente, e um agradecimento especial à turma da Universidade Corporativa do Grupo Fleury por dar essa oportunidade da gente compartilhar esse trabalho do Núcleo de Segurança do Paciente, do Grupo Fleury, tá bom? Então, caso tenham alguma dúvida, podem me mandar e-mail, eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigada.